funcionando. Hoje tá funcionando, no outro dia não tá. Ah, então é a pilha, minha filha. Dumont, dia 27 de novembro de 2025. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos dar início à sessão ordinária número 20 da legislatura 15. Peço que os senhores vereadores façam registro da presença na sessão usando o aparelho digital. Há número regimental para a abertura dessa sessão e eu declaro aberta. Sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Vereador Paulo César. Vereador Décio. Vereadora Márcia. Vereador Marlon. Vereador Paulo Vitor. Vereador Eduardinho. Vereador Eguinaldo. Vereador Edmilson. Vereador Cezinha. Peço aos colegas vereadores que desliguem os celulares ou mantenham na função silenciosa. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Ouvir
Aberta a votação da ata da sessão ordinária número 19, realizada no dia 13 de novembro. Apareceu. Ata aprovada. Projeto de resolução número 18, de 2025, de 24/11/2025, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, dispõe sobre a suspensão temporária do exercício do mandato do vereador Edmilson Ferreira dos Santos por conduta incompatível com o decoro parlamentar e da outras providências. Peço que seja feita a leitura. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Dumont, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente com fulcro no artigo 106, combinado com o artigo 74.c, inciso 2º da Resolução número 01/2022, Regimento Interno, apresenta ao soberano plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica suspenso pelo prazo de 90 dias, a contar da data da publicação desta resolução, o exercício do mandato do vereador Edmilson Ferreira dos Santos, Mischa, por conduta incompatível com a ética e com o decoro parlamentar, devidamente apurada e comprovada no processo disciplinar número 01/2025. Parágrafo único. Durante o período de suspensão referido no caput deste artigo, 1º, o vereador não fará jus ao recebimento do subsídio mensal. 2º, ficam suspensas todas as prerrogativas regimentais, o direito a voto e o uso de gabinete e recursos da Câmara Municipal. 3º, o vereador ficará impedido de representar a Câmara Municipal em qualquer evento ou solenidade. Artigo 2º. O afastamento decorrente desta suspensão, por sua natureza temporária, não implica a vacância definitiva do cargo. Contudo, nos termos do artigo 14 da Lei Orgânica do Município, será convocado o respectivo suplente para assumir o exercício do mandato, durante o período de afastamento do titular, a fim de garantir a integridade da representação popular e o quórum necessário para as deliberações desta Casa Legislativa. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Dumont, 24 de novembro de 2025, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025. Subscrevem a mesma vereador Pedro Aguinaldo Viana, presidente da comissão, vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho, relator, e vereador César Roberto Ferreira do Nascimento, membro. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 49 de 2025, de 25/11/2025, do Executivo, encaminha projeto de lei número 41, que prorroga o refis. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminho para a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que trata da alteração da data de término da adesão ao Programa de Benefícios Fiscais Especiais de Dumont, prevista no artigo 11 da Lei Municipal número 1945, de 10 de fevereiro de 2025. Sendo o objetivo inicial possibilitar que os contribuintes que se encontram com débitos com o município possam aderir ao programa de modo a regularizarem as respectivas situações, importante se faz o prolongamento do período de adesão. A necessidade de prorrogação vem sendo sentida pela administração no atendimento dos munícipes que, por vezes, não possuem recursos para aderir ao programa de descontos dentro do período originalmente fixado, necessitando de maior tempo para obter os recursos necessários aos pagamentos dos débitos.
certo de poder contar com a atenção dos nobres representantes do povo de Dumont, encaminho o presente projeto de lei, esperando que ele seja aprovado. Por fim, renova a Vossa Excelência aos demais pares votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Mensagem número 50, de 2025, de 25/11/2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 42, de crédito adicional. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nobres vereadores, temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação de vós e dos nobres vereadores da Egrégia Câmara Municipal de Dumont, São Paulo, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional na forma que especifica e dá outras providências correlatas. A abertura que se propõe viabilizará a inclusão de dotações orçamentárias no orçamento vigente, visando, primeiro, aquisição de materiais e equipamentos permanentes para a UBS, no valor de 170 mil. Segundo, aquisição de materiais de distribuição gratuita, medicamentos, no valor de 100 mil reais. Terceiro, aquisição de materiais de distribuição gratuita de medicamentos, no valor de 100 mil reais. Quarto, pagamento de pessoal no valor de 200 mil reais. Quinto, pagamento de pessoal no valor de 300 mil reais. Sexto, aquisição de materiais e equipamentos permanentes para a UBS, no valor de 20.017 reais. Sétimo, ampliação de creche CEMEI Celeste dos Santos Carneiro, no valor de 547.900 reais. Recursos 383.527,95, recursos do Estado. FDE e 164.37205, recursos próprios. Oitavo, pagamento de pessoal no valor de 14.200. Nono, aquisição de insumos no valor de 10.305. Décimo, confecção de panfletos e cartazes no valor de R$ 930 reais. Os recursos necessários para a cobertura do respectivo crédito advirão, primeiro, do superávit financeiro apurado no exercício anterior, no valor de R$ 215.452 reais, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964. Segundo, do excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício, no valor de R$ 1.247.900 reais, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64. Por ser de extrema urgência, requeremos seja incluso o projeto de lei apreciado e votado nos prazos da legislação em vigor, sob regime de urgência regimental. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, prefeito municipal. Encaminha-se às comissões. Em tempos, queria agradecer a presença da Polícia Militar que faz presente no plenário hoje. Indicação número 160, de 2025, do vereador Décio, sugere o reabastecimento de mão dupla em trechos da rua Alfredo Condeixo e Santos Dumont. Senhor presidente e colegas vereadores, nas últimas semanas tenho recebido inúmeras reclamações de munícipes sobre a mudança do sentido da rua Alfredo Condeixa, uma das principais vias da cidade, que deixou de ser mão dupla e passou a ser de mão única. Além da alteração repentina, não há placas de sinalização visíveis indicando contramão, o que tem causado confusão, risco de acidentes e insegurança aos motoristas. Outro problema apontado pelos moradores é que essa mudança sobrecarregou outras vias, especialmente a rua localizada em frente ao hospital, dificultando ainda mais o trânsito em uma área que já apresenta grande fluxo de veículos, ambulâncias e pedestres. Diante disso, solicito que o trecho entre a rua Antônio Danese e a Avenida Olímpio Lopes volte a operar como mão dupla, restabelecendo a fluidez e melhorando a segurança viária. Da mesma forma, a mudança de sentido na rua Santos Dumont, que passará a ser mão única, no trecho compreendido entre a rua César Decari e a rua Crescentio Pécia, tem gerado grande transtorno aos moradores do bairro Alta. Com a alteração, os moradores são obrigados a realizar um trajeto muito mais longo, precisando passar pelo bairro Vila Rise para conseguir acessar suas casas,
o que causa desconforto, perda de tempo e aumenta desnecessariamente o fluxo de veículos na região. O retorno desse trecho à condição de mão dupla garantirá deslocamento mais direto, prático e eficiente, beneficiando toda a comunidade local. Ambas as solicitações têm como objetivo melhorar a mobilidade urbana, diminuir sobrecargas em vias sensíveis, como a do hospital, e restabelecer rotas tradicionais utilizadas há muitos anos pelos moradores. Trata-se de medida de baixo custo e grande impacto positivo para o trânsito da cidade. Agradeço e conto com a atenção especial do Executivo, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025, Décio Fernando dos Santos, vereador. Fica aberta a palavra do autor para comentar sua indicação. Décio, pode falar da mesa, caso você quiser, viu? Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoal que está aqui, a esposa do Misha e a Polícia Militar representada. Obrigado pela presença. Eu venho observando, porque pouco que a gente anda na cidade, a rua da Nova Dumont está faltando as placas de sentido obrigatório e o pessoal estão querendo fazer abaixo-assinado para poder voltar aquela mão dupla de novo, porque tem bastante dificuldade para sair lá do bairro Vila Nova para vir na Caixa Econômica, no posto abastecer. Aí o que aconteceu? Notamos que perto da creche Celeste lá, aumentou o trânsito ali, onde o povo cobra que tem que pôr lombada. Então, se aquela rua tiver muito trânsito, aí futuramente a gente volta à contramão. Mas a gente tem que fazer agora uma mudança para observar se melhora o trânsito lá para o lado do hospital, porque o hospital tem estacionamento dos dois lados. Os carros para vir para cá tem que passar lá em frente ao hospital. E também na Tecnoval, rua onde tem uma empresa que dá bastante emprego, então tem que ser uma rua de uma mão só, talvez. Então, por isso, precisa fazer um planejamento. Mas essa retirada do resto das placas que tem lá é importante para a gente observar. Futuramente, a gente faz um plano de mobilidade urbana e melhora. E esta aqui também, aqui da Alta, acho que não é necessária, porque tem pouco trânsito aqui em frente à escola, e quem vai para a Alta, que está aqui na praça, tem que dar a volta na Vila Riesel, descer uma avenida, contornar a avenida, subir, depois tem que ir lá em cima para voltar em casa. Então tem que, essas duas mãos aí, elas, se puder tirar, é importante. E futuramente eu vou fazer mais uma, ali perto da Marim Doce, porque ali não há necessidade de ser toda a rua. Quem vem da Algodoeira para vir para a lotérica, no posto, se deixar passar, tem que subir até lá em cima. Então, aquele pedacinho ali é importante. O comércio exige trânsito ali para as lojas funcionar melhor. Então, agora no Natal, já seria bom fazer essas mudanças. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 41 de 2025 dos vereadores dessa casa requer urgência na votação do projeto de resolução número 18 de 2025. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores abaixo assinados, requeiremos a douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê regime de urgência especial na votação do projeto de resolução mencionada na ementa desse documento, já lido nesse expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Legislativo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025, subscrevem a mesma Pedro Eguinaldo Diana, Eduardo Luiz Lorenzato Filho e César Roberto Ferreira do Nascimento, vereadores. Eu coloco em discussão. Aberta a votação.
Encerrada a votação. Aprovado. Requerimento número 42, de 2025, dos vereadores Eduardinho e Marlon, requer os contratos dos processos licitatórios e processos administrativos referente à empresa Legum Biotech Tecnologia Limitada, ME. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, demais vereadores, requerimento na forma regimental que seja enviado a esta Casa de Leis os contratos, processos licitatórios e processos administrativos e informações conforme identificações abaixo. Primeiro, cópias integrais do contrato número 060/2023, processo administrativo número 067/2023 e pregão presencial número 016/2023. Segundo, cópias de intimações, notificação, interpelações e o pedido de informações, bem como as respostas e justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal quando solicitadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo ou Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Terceiro, qual o valor efetivamente emprenhado e liquidado para esta empresa? Quarto, qual a data do primeiro pagamento e o valor pago? Quinto, existe notícia de inquérito civil e ou criminal em que o Ministério Público solicita informações do município acerca da empresa Legum Biotecnologia Limitada, ME. Considerando que nós, como vereadores eleitos para sermos os fiscais do Executivo, temos o dever de saber e trazer a público o que se tem feito com o dinheiro público e a forma de aplicação do mesmo. Diante das considerações acima, peço para que seja aprovado esta propositura importantíssima, a fim de termos as informações necessárias e, no uso de nossas atribuições, zelar pelo recurso público. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025, Eduardo Luiz Lorenzato Filho e Marlon Gabriel Oloco, vereadores. Eu coloco em discussão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos servidores da Câmara, Polícia Militar, a todos que nos assistem presencialmente e pelas mídias sociais. Esse requerimento que eu fiz, eu juntamente com o vereador presidente Marlon, é justamente a última fala minha na sessão. Nós precisamos apurar o dinheiro que foi aplicado de forma ineficaz para o tratamento do esgoto do município. Então, todo mundo fingia que estava para lá, que estava tudo tratado, que estava tudo organizado, e o dinheiro vazando pelo ladrão. Hoje nós atravessamos uma crise financeira e esse dinheiro mal aplicado, mal investido, obscura a empresa, a forma que ela contratou com o município, bem como as notícias informais e preliminares que já temos de existência de inquérito criminal em relação a outras licitações do mesmo padrão que a existente no nosso município. A administração atual tomou a providência de suspender pagamentos justamente diante de tanta ilegalidade, supostas irregularidades. Então, a Câmara, vamos dormir com esse requerimento, né, ao apagar do ano de 2025, porque o ano que vem essa matéria vai chegar no começo do ano para a gente poder, como vereadores e fiscais do povo, tomar as providências legais e colocar se tiver algum responsável, as medidas legais para que eles paguem por aquilo que fizeram de errado com o nosso município. Então, eu peço o voto de todos os colegas vereadores para que, de forma legal, que é o exercício da vereança, fiscalizar o poder público. Era isso o meu pedido. Continua em discussão. Eu vou usar a palavra. Bom, esse requerimento que foi redigido pelo Eduardinho e por mim, é muito importante o que o vereador Eduardinho levantou na última sessão sobre esses contratos ineficazes, na verdade, né? A gente participa, já vou até falar também do requerimento número 43 aqui, para me adiantar também, que vai ser colocado em votação. A gente sabe muito bem
eu faço parte do Conseg, quanto que a gente é cobrado sobre as partes dessas câmeras que foram instaladas, né, no nosso município, nas entradas da cidade. E a gente vê que foi instalado, foi um dinheiro empregado, porém não tem serventia até hoje. Do mesmo jeito da parte de tratamento de esgoto, lá embaixo, lá. Se vocês passarem lá, chega uma parte da manhã e da tarde que você não consegue ficar lá por conta do cheiro. Um tratamento que foi feito aí por diversos anos, qual que foi a eficácia desse tratamento? Era só pagar mensalmente, só? Qual que foi os produtos utilizados? Qual que foi a maneira que foi colocado esse recurso? Então, esses requerimentos aqui, como o vereador Eduardinho falou, vai ser no apagar de 2025. Porém, a gente vai estar municiado já para ver qual que vai ser a nossa atitude, né? Para a gente ver como que vai ser. Se a empresa vem aqui, pode fazer um serviço pela metade e abandonar. Eu nunca vi também, hoje, um poder público, né? Um dinheiro público, ser pago todo o dinheiro, vamos pegar das câmeras, todo o dinheiro, e não está funcionando. Não existe isso. Você primeiro faz o serviço, depois que está funcionando, você recebe, você paga o contrato. E não foi o que aconteceu, né? Isso aqui, diversas vezes, na legislatura passada, eu cobrei essa parte das câmeras aqui, e a gente vai tentar colocar e achar os responsáveis sobre isso mesmo. Boa noite a todos. Continua em discussão. Votação aberta. Não vai, não? Eu não sei. Tem que subir um pouquinho. Sobe para cima do que está escrito sim. Encerrada a votação. Aprovado. Requerimento número 43, de 2025, dos vereadores Eduardinho e Marlon, requer os contratos de processos licitatórios e processos administrativos referente à empresa Intelligencity, Informática, Rastreamento e Telemetria Limitada. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente e mais vereadores, requerimento na forma regimental que seja enviado a esta Casa de Leis os contratos, processos licitatórios e processos administrativos e informações conforme identificações abaixo. Primeiro, cópias integrais do contrato no 053/2023, processo administrativo no 052/2023 e tomada de preço número 006/2023. Segundo, cópias de todos os empenhos liquidados dos serviços e materiais fornecidos pela Prefeitura, referentes às suas contrapartidas e obrigações assumidas para o pleno e adequado funcionamento do monitoramento. Terceiro, qual o valor efetivamente emprenhado e liquidado para essa empresa? Considerando que nós, como os vereadores eleitos para sermos os fiscais do Executivo, temos o dever de saber e trazer a público o que se tem feito com o dinheiro público e a forma de aplicação do mesmo. Diante das considerações acima, peço para que seja aprovado esta propositura importantíssima, a fim de termos a informação necessária e, no uso de nossas atribuições, zelar pelo recurso público. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025, subscrevem a mesma Eduardo Luiz Lorenzato Filho, vereador, e Marlon Gabriel Oloco, vereador. Eu coloco em discussão. Vereador Eduardinho. Só a título de boa noite novamente a todos que eu já mencionei anteriormente, só para complementar, senhor presidente, esse caso aqui, ele tem uma peculiaridade. Como numa pergunta aí, a gente está solicitando a documentação dos serviços, materiais adquiridos pela Prefeitura, que eram de obrigação dela
para colocar o sistema em funcionamento. Eu também, como senhor membro do CONSEG, junto com o Birubiru e os demais diretores, o que acontece? O comando da polícia, já em reunião na prefeitura, solicita essas informações do monitoramento. Nas reuniões do CONSEG que eu participo, a maioria, esse caso vem à tona. A cidade acredita que está tudo operando as câmeras. A Polícia Militar tinha a sensação que aquilo estava nos auxiliando, porém, apurado preliminarmente, não é tanta questão da empresa. A empresa parece que ela trouxe todo o equipamento, tudo. Mas o que está pairando é que a prefeitura deu um sambarilove na população mais uma vez. Não fez o que ela deveria fazer. Então, o sistema é praticamente inoperante por culpa da prefeitura. Então, deixa lá, finge que está tudo certo, paga a empresa, legal, mas e colocar o negócio funcionar? Então, a gente tinha uma sensação falsa que estava todo mundo, está monitorado, monitoramos, mas entrar. Mentira, não está funcionando, não está. Agora que está sendo colocado em prática. Então, é esse. Também pedimos o voto para que a gente consiga levantar todas essas informações. Continue em discussão. Eu vou usar a Senhor palavra. presidente, Opa, pode falar, vereador Décio. então, essas duas matérias que vieram aqui é muito importante, porque nós temos aí, para o futuro, contas a aprovar, né? Então, nós temos que nos prepararmos, porque contas da gestão passada precisam ser analisadas, como que foi feito esses gastos, para ver como que a gente faz a votação dessas contas da administração passada. Então, por isso que nós temos que ir fazendo essas matérias, para a gente ter conhecimento de como que foi gasto o dinheiro, para ver se o parecer que o Tribunal de Contas deu é positivo. Obrigado. Vou usar a palavra. É muito importante, eu falo aqui também, vereadores, porque já fui indagado por um técnico que foi contratado para estar colocando essas câmeras em ação, né, em exercício, colocar para funcionar, e ele me falou que, às vezes você fala, o vereador Eduardinho, que a empresa deu todos os materiais. Não é o que essa pessoa me passou. Às vezes também, por isso que é bom a gente ter essa informação concreta. Porque ele falou que aqui a gente tem 4 pontos, né? A gente tem das câmeras que foi colocada no nosso município. E elas se conversam e são linkadas entre si por via rádios, antenas de via rádio. Então, automaticamente, pelo que o técnico me passou, a antena ela tinha que ter 4 pontos para estar pegando o acesso de todas, para estar interligada. E a antena que foi colocada, ela tinha um ponto só que ela pegava, bem dizer, sentido para Sertãozinho. Então, aqui, das entradas da cidade, não tinha acesso. Então, era uma coisa ineficaz. Mas isso daí, mais uma vez, eu conto com a aprovação desse requerimento para a gente ter essas respostas realmente, né? Boa noite a todos. Continue em discussão. Aberta a votação. Encerrada a votação. Aprovado. Requerimento número 44, de 2025, dos vereadores dessa Casa. Requer urgência na votação das mensagens número 49 e 50, de 2025, do Executivo. Peço que seja feita a leitura. Senhor presidente, nós, vereadores abaixo assinados, requeremos a douta mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o soberano plenário, que se dê regime de urgência especial na votação do projeto de lei ordinária mencionada na emenda deste documento, já lido neste expediente. A urgência se justifica para o bom andamento dos trabalhos do Executivo. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025, subscreve a mesma vários vereadores. Eu coloco em discussão.
Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Terminado o grande expediente, passaremos então para o pequeno expediente, destinado a breves comunicações ou comentários sobre assuntos tratados anteriormente jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio e poderá ser feito da mesa sem necessidade do uso da tribuna. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Décio. Dispenso. Vereadora Márcia. Boa noite a todos, colegas de trabalho, os visitantes essa noite, Polícia Militar. Bom, Odécio, você está com uma indicação aqui, mão dupla, ali na Alfredo Condeixa, na onde que tinha que ter mão dupla, não tem. Porque ali na onde que eu taquei a indicação no começo desse mês, Armando Lorenzato, aquela rua ali do hospital. Esses dias mesmo, teve garrafamento ali. Por quê? Vem carro aqui, tem carro estacionado aqui, carro estacionado aqui. O que acontece? Ficou aquele trecho tudo cheio de carro. Ali, pelo menos aquele pedaço tinha que ser uma mão só, por urgência, antes de acontecer um acidente. E também aqui, ó, aquela rua do posto aqui, que é a Manuel dos Santos. Ali tem caminhão que vem fazer entrega, também você não consegue passar. Então, essas duas ruas que tinha que ter mão dupla, não tem. Não, onde que não era para ter, tem. Então, eu espero que o prefeito veja a indicação que eu taquei. Né? Mão simples, no caso. Mão simples, né? Mão simples. Na onde que tinha que ter, não tem. Ali, principalmente perto do hospital, está um perigo aquilo ali. O dia que tiver de novo, eu vou tirar foto e mandar para o prefeito, porque o negócio está feio ali. Vereador Marlon, eu vou falar. Só vou complementar essa indicação sua, que na verdade, eu falo assim, muito importante essas ruas que você falou para estar colocando sobre a parte de colocar a mão dupla, voltar a ser mão dupla. A mais fácil, e eu acho que vai ajudar muito o pessoal da Vila Rise Alta, é essa Santos Dumont. Essa aqui já tinha que ter voltado a ser mão dupla faz muito tempo. Não tem necessidade de ter essa rua, ela mão simples. Esse pedacinho, esse trecho ali, ó, que bom, é complicado. É muito complicado, igual você falou. Para o pessoal ir para Alta, tem que passar pela Vila Rise. Tem que passar. É difícil. Então, eu acho que a prefeitura tem que dar uma olhada certa, mesmo assim, mais coerente, o mais rápido possível, porque essa não é difícil. É só tirar a placa. Tira a placa lá, que é mão simples, e coloca como mão dupla. Vai ajudar muito. E as demais ruas que você falou também, eu acho que vai ter que ter um estudo maior, porque é umas ruas que demandam mais a parte de trânsito, na verdade, né? Mas essa aqui, ó, a Santos Dumont, já era para ter voltado faz tempo. Bom, é só isso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Egnaldo. Dispenso. Vereador Mischa. Boa noite a todos, presidente, senhores vereadores, servidores da casa, Karina, Polícia Militar, ex-prefeito Nenê, ao Juninho que está nos assistindo aqui. Vou falar aqui sobre o processo de suspensão temporária, né, que a comissão julgou aí, né. Então, primeiramente eu quero esclarecer para a população o que houve, né, para deixar bem claro, para não evitar conversas distintas, né, de conversas mentirosas. Que aconteceu? Polícia Militar foi à casa da cidadã Tamires, cuja ela é minha irmã. Foi em meados de julho, foi pegar ela e levar para a delegacia de Sertãozinho.
por conta de um mandato. Só que chegou lá em Sertãozinho, o delegado lá, quem que os atendeu, falou, ó, tem um erro aqui, houve um erro, então pode levá-la de volta para casa, isso aqui está errado. Beleza, levou ela para casa, chegou por volta das 3 horas da manhã em casa, isso por um erro. Ok, chegou no outro dia, essa cidadã do Monense, moradora da cidade, veio me questionar. Falou, aconteceu esse fato, e eu não sei o porquê, qual o motivo. Eu peguei e fiz um ofício para a delegacia, perguntando qual o motivo. Fiz 4 perguntas, mas só queria saber o motivo. Em nenhum momento algum eu falei que era parente meu, em momento algum eu constrangi a delegacia, em momento algum eu infringi. Eu só fiz 2 perguntas, na verdade, 4 perguntas, mas 2 perguntas perguntando o motivo e qual era a ocorrência. Na verdade, que é uma pergunta só. Então, todas essas 4 perguntas era uma pergunta só, qual o motivo desse processo administrativo. E aí, eles responderam o ofício que eu solicitei, falando que foi um erro. Então, colocou lá, fulano, ciclano, aqui foi um erro administrativo. Então, finalizou aí. Finalizou o processo. Bom, agora quero dizer, a comissão falou que eu usei papel timbrado. Eu não usei papel timbrado. O papel está aqui para todos verem. Isso aqui não é papel timbrado, foi um papel branco, um papel comum. Papel comum. Outro ponto. Vim aqui hoje para ler esse processo. O processo tem 6 páginas. 1 do 6, segunda página do 6, 3 do 6, 4 do 6, 5 páginas do 6. Cadê a 6ª página, que não estava no processo hoje na hora que eu fui ler este processo? Foi um erro também administrativo? Ou foi alguma coisa que eu não poderia ler? Então, senhores vereadores, quero deixar registrado aqui. Eu não cometi qualquer ilegalidade. O que fiz foi exercer exatamente aquilo que a Constituição Federal determina, especialmente conforme já consolidado pela jurisprudência constitucional do tema 832, que garante a todo cidadão, e com força maior um vereador, tem direito de solicitar informações, o que eu solicitei foi informação, a qualquer órgão público, salvo quando segredo de justiça. Ou seja, eu não tinha apenas o direito, mas o dever constitucional de pedir informações. O que se discute aqui não é um ofício. O que se discute aqui é a vontade política disfarçada de punição disciplinar. E eu afirmo com toda certeza, se essa casa insistir em transformar um vício formal em motivo de punição, estará assumindo um risco jurídico individual por abuso de poder, desvio de finalidade e perseguição política. Eu não estou aqui pedindo favor, estou aqui exigindo que é o básico, que é a legalidade. E deixo registrado, e bem registrado, qualquer punição, seja base legal e abuso de poder gera responsabilidade civil, administrativa e pessoal. Ou seja, quem votar punição ilegal responde pessoalmente. Não divide culpa com ninguém. Punição motivada por política e não por lei viola a Constituição, impessoalidade, moralidade e legalidade. Isso não são frases bonitas, são obrigações. Ou seja, decisão sem devido processo é nula. E quem causou prejuízo pode ser responsabilizado por dano moral e constitucional. Por hoje é só. Muito obrigado a todos. Boa noite. Vereador Cezinha. Dispenso. Terminado o pequeno expediente, suspenderei a sessão por 15 minutos, ou, se todos estiverem de acordo, podemos dar continuidade à mesma. Como não houve manifestação contrária, dispenso a verificação da presença dos senhores vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente ordem do dia. Mensagem número 48 de 2025, de 31/10/2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 40, que estima a receita fixa e despesa para o exercício financeiro 2026. Dispenso a leitura
pois já lida anteriormente. Os pareceres das comissões e jurídicos são favoráveis à propositura. Eu coloco em discussão de segundo turno. Aberta a votação. Tá. Acabou a bateria. Ô, Décio, aí você pode depois estar falando aí para deixar registrado na ata, tá? Teu voto é favorável, contrário? Favorável. Votação encerrada. Aprovado. Mensagem número 49 de 2025, de 25/11 de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 41, que prorroga o refis. Dispenso a leitura, pois já lida anteriormente, e dispenso a emissão dos pareceres jurídicos e das comissões, dada a urgência na votação do projeto. Eu coloco em discussão. Vereador Décio, vota favorável, contra. Favorável. Aberta a votação. Encerrada a votação. Aprovado. Mensagem número 50, de 2025. De 25/11 de 2025, do Executivo. Encaminha projeto de lei número 42, que é sobre créditos adicional. Dispenso a leitura, pois já lida anteriormente. Dispenso a emissão dos pareceres jurídicos e da comissão, dada a urgência na votação do projeto. Eu coloco em discussão. Aberta a votação. Vereador Décio. Favorável. Encerrada a votação. Aprovado. Passaremos agora para a apreciação do projeto de resolução número 18, de autoria da Comissão de Ética de Decoro Parlamentar, que dispõe sobre a suspensão temporária do mandato do vereador Edmilson Ferreira dos Santos. Senhores vereadores, considerando que a denúncia que originou esse processo foi encaminhada por esta presidência, eu declaro impedido de presidir os trabalhos e votar nesse item específico. Para garantir total isenção da lisura do julgamento nos termos do regimento interno, eu convido a nobre vice-presidente, vereadora Márcia Rosolim, para assumir a presidência dos trabalhos para a condução desse projeto de votação. Boa noite a todos. Assumo a presidência para a condução deste item. Solicito ao senhor vereador Eduardinho Luiz Lorenzato Filho, relator da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, proceda à leitura da íntegra do parecer final da comissão que fundamenta o projeto de resolução em pauta. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Processo da Comissão de Ética 1 de 2025. Dumont, 24 de novembro de 2025. Denunciado, Edmilson Ferreira do Nascimento. Parecer final, processo disciplinar CE 1 de 2025. Parecer final.
A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Dumont, reunida em sessão plenária e no exercício de suas atribuições regimentais e legais, após minuciosa e exaustiva análise do processo disciplinar 1 de 2025, instaurado em desfavor do vereador Edmilson Ferreira dos Santos, apresenta suas conclusões finais e voto. O presente procedimento teve início a partir da notícia, de fato encaminhado pela presidência desta Casa de Leis, a qual trouxe ao conhecimento deste colegiado a existência do ofício número 101 de 2025, de autoria do nobre Edil, bem como do ofício CM 36 de 2025, expedido pela presidência solicitando informações à autoridade policial. A instauração processual revelou que o vereador Edmilson Ferreira dos Santos, utilizando-se de papel timbrado oficial da Câmara Municipal e valendo-se de sua qualificação parlamentar, redigiu e encaminhou diretamente à Delegacia de Polícia Civil o referido expediente, no qual solicitava informações detalhadas acerca de condução policial da cidadã Tamires Rafaela dos Santos. A apuração preliminar constatou de plano que tal documento não tramitou pelos canais oficiais e regulares da Secretaria da Câmara, tendo sido produzido e remetido à revelia dos procedimentos administrativos de controle e protocolo desta instituição, o que por si só denota uma tentativa de contornar os mecanismos de transparência e publicidade que regem os atos do Poder Legislativo. Em sua defesa prévia, apresentada tempestivamente, o vereador confirmou a autoria do documento e a iniciativa do seu envio direto à autoridade policial, bem como admitiu o vínculo de parentesco com a senhora Tamires Rafaela dos Santos, que é sua irmã. A defesa sustentou, em síntese, que a atuação visava atender ao interesse público na fiscalização correta, da correta aplicação da lei e que a inobservância do trâmite interno constituiu mero erro formal, sem dolo ou má-fé. O boletim de ocorrência, número KQ 1017, dígito 1 de 2025, juntado aos autos, confirma o contexto fático da intervenção parlamentar no curso do procedimento policial, evidenciando a materialidade da conduta sob escrutínio. Diante do robusto conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos fatos restaram incontroversas, não havendo divergência quanto à expedição do ofício ou o vínculo familiar entre o vereador e a parte envolvida na ocorrência policial. A análise desta comissão, portanto, debruça-se profundamente sobre a adequação ética, moral e regimental da conduta. O argumento defensivo de que o ato foi movido pelo interesse público na fiscalização de mandados judiciais, data vénia, não encontra respaldo na realidade fática apresentado e soa dissonante dos princípios republicanos. O interesse público, por definição constitucional e doutrinária, é impessoal, genérico e voltado ao bem comum da coletividade. A atuação de um agente político que utiliza a estrutura e o peso institucional do seu cargo para intervir em um caso específico, isolado e casuístico, envolvendo diretamente um familiar próximo, desnatura por completo a presunção de impessoalidade que deve revestir os atos de qualquer servidor público ou mandatário. A coincidência temporal e material entre a suposta fiscalização exercida e o interesse privado de um parente direto fragiliza até o ponto de ruptura. O argumento de que a ação visava ao bem comum, sugerindo, ao revés, uma perigosa confusão entre a esfera pública e privada. É fundamental ressaltar e delimitar que as funções fiscalizatórias do vereador, conforme estabelecido na Constituição Federal em seu artigo 31 e na Lei Orgânica do Município, compreendem a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta. Essa prerrogativa constitucional visa assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, a probidade administrativa e a legalidade dos atos do Poder Executivo. A intervenção direta em procedimentos policiais de terceiros, ainda que sob o pretexto de controle da legalidade de mandatos, não se insere no rol de competências típicas de fiscalização parlamentar. Mormente,
quando motivada por vínculos pessoais e desprovida de qualquer caráter institucional ou de deliberação prévia do plenário. A utilização do papel timbrado oficial da Câmara Municipal para veicular tal solicitação não pode ser vista como um detalhe mero e irrelevante. Os símbolos, brasões e insígnias do Poder Legislativo carregam consigo a autoridade e a representatividade da instituição, e, quando empregados em contextos de interesse particular, podem ser interpretados legitimamente como uma tentativa de projetar influência política indevida sobre outros órgãos ou autoridades constituídas. O cidadão comum, ao se deparar com situações de constrangimento legal envolvendo familiares, recorre aos meios ordinários de defesa, contratando advogados ou buscando a defensoria pública. A opção do vereador por utilizar um instrumento oficial de comunicação parlamentar para tratar de questão que afeta a sua esfera familiar cria uma distinção injustificada e odiosa, que pode ser lida pela sociedade e pela autoridade destinatária como uma busca por tratamento diferenciado, privilegiado ou até mesmo intimidatório, o que fere frontalmente o princípio da igualdade e a moralidade administrativa que deve nortear a vida pública. Ademais, a inobservância reiterada dos trâmites administrativos internos da Câmara Municipal agrava a situação e revela um desapreço pelas normas institucionais. O protocolo e o registro oficial de documentos não são meras burocracias ou formalismos vazios, mas garantias essenciais de transparência, publicidade, rastreabilidade e controle dos atos do Poder Legislativo. Ao expedir ofício diretamente à autoridade externa, sem o devido registro nos sistemas da Casa, o vereador subtraiu seu ato do escrutínio institucional, agindo de forma autônoma, paralela e desvinculada dos procedimentos que regem a atividade parlamentar regular. Tal conduta, ainda que classificada pela defesa como erro procedimental, revela um descaso preocupante com as normas que organizam o funcionamento do Legislativo e que servem justamente para proteger a instituição de usos indevidos de sua imagem e prerrogativas. A soma desses fatores, a intervenção direta em caso de interesse familiar, o uso de instrumentos oficiais para fins privados, a tentativa de projeção do poder político sobre a autoridade policial e o desrespeito às normas administrativas internas, configura, no entendimento unânime deste colegiado, uma conduta incompatível com a dignidade da Câmara Municipal e com o decoro que se exige de seus membros. O decoro parlamentar não é um conceito abstrato, mas um dever concreto que impõe que o vereador mantenha uma conduta pública irrepreensível, pautada pela ética, pela probidade e pela estrita separação entre seus interesses pessoais e suas obrigações públicas. A utilização do mandato como extensão de esfera privada, ainda que sob o pretexto da fiscalização, compromete a imagem do Poder Legislativo perante a comunidade, gerando descrédito e desconfiança nas instituições democráticas. Considerando a gravidade da infração, que toca em princípios basilares da administração pública, como a impessoalidade, a moralidade e a legalidade, sopesando a necessidade premente de sua resposta institucional que reafirme os valores éticos dessa Casa, a comissão entende que a aplicação de sanções brandas, como a censura ou a advertência, seria manifestamente insuficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção de novas ocorrências semelhantes. A penalidade deve possuir caráter pedagógico, corretivo e exemplar, sinalizando claramente a todos os agentes políticos e à sociedade que o mandato parlamentar é um instrumento do serviço ao povo e não uma ferramenta para a resolução de problemas pessoais ou familiares. Por outro lado, a cassação do mandato, sanção máxima prevista no ordenamento jurídico, poderia revelar-se desproporcional ao resultado concreto da ação, uma vez que não houve comprovação de dano efetivo ao erário público ou obstrução consumada da justiça, embora a tentativa de influência tenha existido. Assim, buscando o equilíbrio, a razoabilidade e a justiça na dosimetria da sanção,
Esta Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, fundamentado nos artigos 74-A, em todos os seus incisos, e 74-B, inciso 3 do Regimento Interno, e inspirada aos princípios norteadores do Decreto-Lei 201 de 67, conclui pela procedência da denúncia e recomenda ao soberano plenário a aplicação da penalidade de suspensão temporária do exercício do mandato pelo prazo de 90 dias. Concluída a leitura e o projeto de resolução 18/2025, de 24/11/2025, da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que dispõe sobre a suspensão temporária do exército do mandato do vereador Edmilson Ferreira dos Santos, por conduta incompatível com o decoro parlamentar e das outras providências. Já foi lido da grande expediente de hoje. Informo que dispenso pareceres da comissão e jurídico data urgência na votação. Esclareço que, para aprovação da penalidade de suspensão, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa. Como o presidente Marlon está impedido, ele não votará. O vereador Edmilson Mischa ou seu advogado tem direito de usar a tribuna para defesa oral, se desejarem e estiverem escrito conforme o rito da decreto da Lei 201/67. Eu coloco em discussão. Vou falar. Boa noite a todos novamente. Fabiano, prefeito, Homero, que chegaram agora. Hein? Como eu já falei anteriormente, né, então não houve papel timbrado, não houve brasão da Câmara Municipal. Então mostrei para vocês, para a população de Dumont, o ofício. Só que você vê que o parecer, né, da comissão, ela não comprova nenhum ato ilegal da minha parte. Não há dano, não há dolo, não há interferência, não há vantagem, não há quebra de decoro. A própria comissão fala isso. Então, a comissão tenta transformar um simples erro administrativo, que não ter protocolado um ofício, em um erro grave, usando interpretações subjetivas, suposições e adjetivos emocionais. Mas o regimento não pune interpretações. A Constituição não pune interpretações, a Justiça não pune interpretações. O parecer ignora a Constituição Federal do artigo 5º, inciso 33, que garante a qualquer cidadão o direito de solicitar informações aos órgãos públicos. Foi isso que eu fiz. Solicitei informações. Ignora também o artigo 31, que atribui ao vereador a função de fiscalizar atos administrativos, inclusive erros de procedimentos que atingem qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Se cumprir a Constituição agora virou falta de decoro, então estamos abrindo um precedente perigoso. Todo vereador que pedir informações estará sujeito à perseguição. E deixo muito claro, qualquer punição aplicada sem base legal caracteriza em abuso de poder e desvio de finalidade. Cada voto que violar a legalidade poderá ser questionado judicialmente e cada vereador responderá pessoalmente pelo ato que assinar. A responsabilidade será individual, nominal e direta. Eu não temo meu voto. Cada um reflita se tem segurança jurídica para sustentar o seu. Muito obrigado e boa noite. Continua em discussão. Aberta a votação. Vai falar o Aguinaldo.
Senhor presidente, demais vereadores, cumprimento os funcionários da casa, Polícia Militar, as pessoas que nos assistem no plenário, em casa, através das mídias sociais. Eu quero dizer aqui, nesse caso, como presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, eu gostaria de registrar que todo o processo foi conduzido com seriedade, respeito e atenção ao devido processo legal. Todas as etapas foram cumpridas, garantindo ao vereador o pleno exercício da defesa e do contraditório. A decisão pela suspensão de 90 dias decorre das normas que orientam esta Casa e reflete o entendimento técnico da comissão diante dos fatos apresentados. Reforço que nossa atuação é institucional, sempre buscando preservar o bom funcionamento da Câmara e o respeito ao decoro parlamentar. Comunicamos à mesa diretora para que dê continuidade ao procedimento cabíveis, mantendo nosso compromisso com a transparência e com equilíbrio nas relações dentro desta casa. Uma boa noite a todos. Continua em discussão. Aberta a votação. Encerrando a votação. Deu 5-3, né? 5-3. Então, os votos favoráveis, né? 5. Os votos contrários, 3. O vereador Edmilson Ferreira dos Santos fica suspenso do exercício do mandato pelo prazo de 90 dias, a contar da publicação desta resolução. A Secretaria providenciará, sem os olhos, os atos necessários. Boa noite. Terminando a... é o presidente. Marlon, pode pegar seu lugar aqui. Terminando o expediente em ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. O vereador tem 5 minutos para suas considerações finais sem a parte, respeitando a ordem do sorteio, utilizando a tribuna. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Décio. Dispenso. Vereadora Márcia. Dispenso. Vereador Marlon. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Ignaldo. Dispenso. Vereador Mischa. Eu vou falar. Boa noite a todos novamente. Vou falar aqui até engraçado, né, para não ser cômico, né? Há 2 meses atrás a gente vota numa tiração de uma cassação, né, de um documento que um ex-vereador falsificou, assinou com uma assinatura falsa, a gente vai lá e tira a cassação. Hoje, um vereador que cumpre o dever de fiscalizar, vocês, meu Deus do céu, o que a população de Dumont vai pensar dessa casa? Quando eu cheguei aqui em janeiro, eu falei assim, ó, a gente tem tudo aqui para ser um espelho para todas as próximas, né, as próximas legislaturas. Mas eu estou vendo aqui que nada mudou, né? Nada mudou. Mas, cabeça erguida, eu voltei aqui, vou voltar mais forte, mais firme. Agora a gente sai em recesso, em janeiro, a gente volta. Março, estou aqui de volta, vou voltar mais firme. Estarei com a população. População, pode contar comigo sempre. Não vou esconder atrás de tapete de ninguém.
Eu vou estar aqui sempre com vocês, vocês podem contar comigo. Isso aqui, para mim, é coisinha que já ficou para o passado. Vou voltar a cabeça erguida, junto com vocês, mais comprometido e querendo fazer cada vez mais. Vocês podem contar comigo, sempre estarei com vocês aqui até o final do mandato e com certeza estarei no próximo também. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Cezinha. Senhor presidente, boa noite. Caros vereadores, Polícia Militar, servidores da casa, Romero, Fabiano, nos faz presente também nosso atual prefeito e o vice-prefeito. Obrigado pela presença. A quem nos assiste também pela rede social, acompanha essa sessão. Estamos hoje finalizando, né, a última sessão do ano, e com grande transparência, todos acompanham pela rede social, acredito. E uma coincidência muito grande, já essa semana acabamos um parlamento jovem, né, que grandes jovens futuros querem como exemplo de vereadores como nós, atuante, e queremos sempre representarmos a população e sermos espelhos. E o que vemos hoje nessa sessão, e a votação absoluta, nada pessoal contra ninguém, mas devemos obedecer e observarmos a maneira correta que nos pede o regime da casa, para que nós não possamos vacilar. Estamos todos aqui, são 9 vereadores. E durante esse ano inteiro, eu tenho certeza que todos perceberam a união de todos, e alguns mantêm recuado, distante. Tem uma palavra de um exército que ele fala que aquele soldado que pensa em cavalgar em pasto verdejante sozinho, ele será atingido. Infelizmente. Trabalhar sozinho, ele não irá ver o auxílio, ou seja, não herdará uma coroa. Pois bem, quero aqui também mencionar um pouco sobre as indicações do Décio, que ali na rua Alfredo Condeixa realmente é um trânsito bem movimentado pelo comércio. Até então foi colocado uma mão sentido, só uma mão. Então ali aumentou o trânsito na rua de baixo, Armando Lorenzato, não é esse? É o nome ali? Armando Lorenzato. E ali a gente tem o hospital. Esse funcionário utiliza da via estacionamento. Então isso atrapalha também. Seria de grande importância colocar em uma mão só. Por quê? A gente viu ali, durante esse período, mais de 9 acidentes. Bem ali em frente à escola. Porque a pessoa já olha para o lado direito e ele não vê nada. Então ele acelera. E da esquerda, uma mão só ficaria bem fácil. Mas isso depende muito do estudo técnico. É o que a gente precisa. Sinalizações, e é isso que faz uma educação de trânsito e uma segurança bem melhor. No mais, boa noite a todos. Fica com Deus. Tenha um bom final de ano para todos os vereadores. Fica com Deus. Terminadas as considerações finais, para se cumprir a resolução número 2 de 2009, peço que o senhor vereador Eduardo Luiz Lorenzato Filho faça uso da tribuna para a leitura de uma passagem bíblica. Salmo 23. Javé é meu pastor, nada me faltará. Em verdejantes pastagens me faz descansar, e sobre águas tranquilas me conduz. Restaura minha alma e me guia por caminhos plenos de justiça, por causa do seu nome. Após a leitura bíblica, com essa leitura da palavra, agradeço aos meus colegas vereadores, a todos os presentes e à população
que nos acompanham ao vivo pelo Facebook ou YouTube, com link na página da Câmara, por esta sessão abençoada de hoje. Antes de encerrar a sessão, queria estar desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo que nos acompanha pela internet e a todos os funcionários, os vereadores. Essa é o que eu tenho a desejar para vocês. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube, Facebook e Instagram. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão ordinária, Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de novembro de 2025. Boa noite a todos.